Mais uma vez, boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora Zuleika, todos que nos acompanham aqui no plenário e pelas redes sociais. Boa noite ao secretário de Educação, Josias, que nos acompanha aqui no plenário. Boa noite à imprensa, na palavra do Chaves, que está aqui conosco hoje. Pediria ao Johnny para colocar no slide número 18. Na última sessão, eu fiz uma explanação a respeito das atividades que estão sendo desenvolvidas pelo SAMAI no ano de 2021-2022, e isso teve por essa iniciativa conversas e solicitações, principalmente de moradores da rua João Puente Júnior, que tiveram a água que chega até as suas casas, chegando com barro e com sujeira, em virtude da ligação que foi feito ali na rua Augusto Wunderwald. Esse slide, ele vai falar sobre o PSA, eu acho que até falei, esse é o próximo já, Jôni. Começando então por esse slide aqui, no período de pandemia, no ano passado, a administração achou por bem não aumentar a tarifa da água para que as pessoas pudessem ter uma economia num período que era bastante difícil em virtude de estarem trabalhando menos, de estar muita coisa fechada. Foi uma ajuda que foi repassado para a população, tendo reajuste, então, neste ano de 2022 e o ano de 2021 com reajuste zero. O próximo slide, ele vai falar das ligações de esgoto, e eu já havia falado um pouquinho a respeito desse assunto, mas é bom retomar, porque quando na frente da sua casa passa a rede coletora de esgoto, por força de lei federal, a entidade que é a responsável pelo saneamento, ela deve cobrar dos munícipes. Se ele está disponível, a lei diz, deve cobrar. Em São Bento do Sul, nós sabemos que existe ainda uma grande quantidade de casas que precisam fazer as suas ligações. Temos alguns problemas com aquelas residências que estão a um nível mais baixo do que a rua, e isso é um problema porque o investimento é maior com a instalação de bombas, e nesse sentido há uma conscientização entre essas famílias para que 4, 5 famílias possam estar compartilhando de uma mesma bomba e poder reduzir então o custo. Aqui nessa Casa de Leis também já passou uma lei que diz que o SAMAI vai implantar, fazer a ligação à rede de saneamento para aquelas pessoas, para aquelas famílias que são de baixa renda e que se enquadrem nos requisitos da lei. O próximo slide, ele vai falar da substituição de hidrômetros, que é bastante importante para que haja uma cobrança justa. E nesse quesito aqui é importante falar que onde a marcação não é correta, em todos os casos a marcação ela é menor do que a água consumida. Então, com a substituição dos hidrômetros, as famílias não vão pagar mais água, porque vai ter a medição correta. Próximo slide, ele vai falar ainda de um programa bastante interessante e importante, que é a Farmácia Viva, onde o SAMAI tem parceria e vai fazer uma estufa para cultivo de mudas e posterior plantio nas áreas que são atendidas pelo PSA no bairro Rio Vermelho. Esse programa aqui, mais do que levar essa parte importante para essas famílias que já participam do PSA, ela também é importante para a conscientização da população como um todo, porque devemos proteger as margens de rios, e nesse caso do bairro Rio Vermelho, é do rio de onde vem a água que todos nós tomamos. E na sessão passada eu falei que já existe a aprovação para que São Bento do Sul possa captar água também do Rio Negro, porque é uma preocupação. Nesse momento, a água que é captada do Rio Vermelho, ela é suficiente para atender a população, mas ela está no limite. Então, a aprovação para captar água do Rio Negro é bastante importante para nós, mas a implantação mesmo, a efetivação, ela tem um custo previsto de 30 milhões, e esse valor está sendo buscado no governo federal, na tentativa de não fazer financiamento, mas conseguir alguma coisa junto ao governo federal para a implantação desse investimento para coletar a água do Rio Negro, então. O próximo slide, ele vai falar da implantação da rede coletora de melhorias em rede de abastecimento
Isso é na pavimentação comunitária. Então, toda rua que é feita através do programa de pavimentação comunitária é implantada a rede coletora de esgoto para que depois essa rua, onde vai ser feita a pavimentação asfáltica ou o concreto ou o paver, e no caso da pavimentação comunitária, paver ou concreto, né, o asfáltico é só em ruas feitas pelo município, para que não seja necessário abrir de novo essas ruas. Então, já fica pronta a rede seca, para que no futuro seja necessária apenas a ligação à rede coletora de esgoto. O próximo slide, ele vai falar, então, do terreno que foi adquirido para a implantação de um novo reservatório para atender melhor todos os bairros adjacentes. Esse projeto de lei passou aqui agora na sessão passada, onde teve a aprovação aqui pela esta Casa de Leis. Essa construção vai ser feita no próximo ano. O próximo slide, ele vai falar da automação e telemetria nas elevatórias de esgoto. O que é isso? O SAMAI, ele monitora, através dessa telemetria, para verificar se as elevatórias de esgoto estão funcionando adequadamente. Se não estiver funcionando, é emitido um aviso e as equipes podem, antes de que ocorra um problema maior, já fazer o atendimento para evitar que tenha um custo maior ou, enfim, que dê um problema maior. Aqui também, só para colocar, no bairro Mato Preto, na Coab, existe uma rede coletora de esgoto que está sendo desativada e vai ser interligada à rede de saneamento, lá na rede coletora, que fica no bairro Cruzeiro. Depende ainda apenas de uma autorização do DENIT, porque vai atravessar a BR. Então, logo isso ocorra, vai ser encaminhado todo o esgoto ali daquela região do bairro Mato Preto, da Coab, lá para a estação do bairro Cruzeiro. Também tem estudos para fazer novas elevatórias de esgoto, né, no bairro Lençol, e a apuração de crédito, que está sendo feita agora para atender a rede coletora de esgoto no bairro Serra Alta, que será um investimento de 17 milhões, onde 10 milhões serão através de empréstimos e 7 milhões de recursos próprios do SAMAI. Todas essas atividades realizadas pelo SAMAI são muitas, e um comentário após a sessão da semana passada foi de que as pessoas acabam não percebendo o quanto é feito, mas também percebem o quanto precisa ser feito. Então, deixar registrado aqui o que já está sendo feito, mas deixar registrado aqui da necessidade de continuar fazendo mais ainda para atender todas as necessidades que o município de São Bento do Sul precisa. Quero fazer uma colocação aqui a respeito da rua Wunderwall, que começou a receber a pavimentação asfáltica, e nos próximos dias, então, quiçá o tempo colabore e possa ser finalizada esta obra. Lembrar também a todos que estão abertas as inscrições para o concurso público, e quem tiver interesse para procurar e fazer as suas inscrições para poder participar desse concurso público. No dia 4 de novembro, terá uma capacitação para as associações de bairros, para que elas possam aprender a fazer projetos para captar recursos do FIA. Uma primeira reunião que teve com as associações de bairro, foram convidadas aquelas associações que estão 100% regulares com todas as suas prestações de contas, e, enfim. As que não estão regulares vão poder participar também desta capacitação, e também vai ser um incentivo para que essas associações coloquem a sua prestação de contas em dias, para que possam também apresentar projetos e, quiçá, conseguir recursos através do FIA. Eu quero fazer aqui uma observação em relação à fala do vereador Adriano e em relação à fala do vereador Sabino. Em relação à fala do vereador Adriano, em relação ao Instituto de Planejamento, né, importantíssimo que isso seja criado aqui na cidade. Se formos fazer uma comparação com Curitiba, estamos 60 anos atrasados, porque lá já existe há 60 anos. Medidas importantes como o georreferenciamento e o plano diretor já foram tomadas e estão praticamente prontas, né, o que vai ser de grande valia para que esse instituto tenha essas informações. Há ainda a pendência do diagnóstico socioambiental, que também é uma necessidade urgente para deixar resolvida, e
já declaro desde já meu voto totalmente favorável se vir algum projeto nesse sentido da criação de um instituto de planejamento aqui para a nossa cidade. Em relação à fala do vereador Sabino, quanto ao atendimento prestado por uma pessoa da Secretaria de Saúde, algumas sessões atrás eu falava aqui dos ruídos na comunicação, da falta de informação, e agora, essa pessoa que fez o atendimento, essa senhora, ela não compreendeu como ela deveria atender, não foi passado para ela como ela deveria entender. É necessário que isso seja resolvido, e concordo com o vereador Sabino quando ele diz que o munícipe não deve passar por esse tipo de situação. E ainda sobre as faixas elevadas, foram feitas 4 faixas elevadas, mas estamos na pendência de fazer tantas outras e, quiçá, possa ocorrer tão logo seja possível. E, claro, temos que considerar tempo bom para fazer, mas não pode ser uma desculpa para não fazer. Então, deixo aqui o meu boa noite a todos. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora. Senhor presidente, posso me ausentar? Pode sim, vereador. Peço ao vereador Darlan, nosso vice-presidente, que prossiga no sorteio dos... Número 3. Vereadora Zuleika.